Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje, dia 15 de junho, em comemoração ao nosso mês de segurança de alimentos. Tô muito feliz aqui com dois convidados super especiais aqui para mim. A Andréia Magalhães, né, falando diretamente lá de Portugal, nossa convidada internacional, e o Diogo Ito, né, que é daqui do Brasil, do estado de São Paulo, mas também já bateu um pouquinho de perna por esse mundo afora. Então, eu falei que hoje a nossa conversa tem uma pitada internacional aí, justamente para nós trocarmos um pouco de experiência, trocar mais admirarmos a experiência de vocês, tá bom? Andréia, vou começar por você, primeiro as damas, né? Tô assim muito honrada de ter você aqui comigo. Eu já tive o privilégio de te conhecer e de te encontrar pessoalmente aí duas vezes. E eu vou te pedir para se apresentar para nós, por gentileza, falar um pouquinho aí dessa sua longa vivência na área. Ana, antes de mais, obrigada eu pelo convite. É com muito gosto que estou aqui hoje. Peço desculpa pela mudança da hora, Diogo, Ana, a todos os participantes. Então, começando pelo início, não é? Eu me formei em Engenharia dos Alimentos para vocês, Engenharia Alimentar em Portugal, em 98 e comecei muito cedo a trabalhar na área de auditorias, formação e consultadoria. Tive durante 8 anos numa empresa que agora pertence ao grupo Merrio NutriScience, era um laboratório, como responsável da qualidade do laboratório e como responsável da área não laboratório, isto é, como o laboratório tinha uma área de formação, de treinamento, peço desculpa, treinamento, consultadoria e auditoria, e eu comecei para formar essa equipa que iria trabalhar fora do âmbito do laboratório. Estive lá 8 anos, em 2006 me mudei para um organismo de certificação, para a Associação Portuguesa de Certificação, onde fui até 2019 diretora da área de segurança da AgroFood, que era a área toda, tudo que era o negócio, desde do campo à mesa, como nós costumamos dizer, não é? From farm to fork, em que tínhamos vários esquemas de certificação, todo o tipo de certificações, e também tínhamos auditorias de segunda parte, o que me fez também viajar muito, porque as auditorias de segunda parte eram feitas no mundo inteiro, de varejistas portugueses, por exemplo, que faziam auditorias no mundo inteiro. E em 2019, entretanto, havia escassez de auditores, não havia auditores, e eu, como sempre fiz muitas auditorias de segunda parte, já era auditora BRC, já era auditora ISO 22000, 9001, me qualifiquei para FSSC e depois tive que me qualificar para IFS, porque não tínhamos auditores e era preciso auditores, ou seja, em 2019 cheguei à conclusão que tinha 2 empregos, não é? Era diretora do departamento em que tinha, de uma área em que tinha Portugal, Espanha, Brasil, Angola, Cabo Verde, China, tudo nas minhas responsabilidades, e fiz nesse ano 138 dias de auditoria, uma coisa assim, ou seja, estava a chegar ao limite que não era comportável. E então saí, e quando saí, nós estávamos num projeto de aquisição de um organismo de certificação, bem mais pequenino, que só tinha setor primário, ligado à agricultura, e então eu e mais 3 sócios comprámos esse organismo de certificação em 2019 e fizemos-lo crescer durante a pandemia. Tivemos momentos complicados, não é? Porque não foi fácil fazer auditorias em pandemia e aprender a fazer auditorias remotas e etc. E depois, no ano passado, apareceu-nos uma oportunidade e acabámos por os 4 por vender a empresa ao grupo Quima, que é também os detentores da WQS, que em Brasil tem uma operação muito grande, entre o Brasil e os Estados Unidos e alguns países asiáticos, e por isso nós somos a primeira empresa do grupo na Europa, e está a correr bem, estamos num período de integração, não é fácil. Também sou diretora financeira, nesta altura ainda tenho alguma parte de recursos humanos,
e fiz um MBA em gestão de empresas, entretanto, também, em 2004, 2005, também cursei engenharia mecânica, entretanto, e pronto, e por isso foi muita coisa ao mesmo tempo, mas basicamente, além da auditora, o que eu faço hoje em dia é gestão toda, mas sempre estive ligada à área da certificação, direta ou indiretamente. Eu vi no seu LinkedIn a engenharia mecânica. Era o meu sonho, era um sonho que eu tinha. Falei assim, será que eu li certo isso aqui? Não, Deixa eu não, jogar não. no Google Tradutor. Eu quando tinha 16 anos queria estudar engenharia física pura, era o que eu queria. E a minha mãe me perguntou na altura o que é que eu faria com engenharia física, ao que eu respondi, vou para a NASA. Óbvio, não é? Com 16 Queria ir anos, mesmo. não é? NASA E comigo, não é? Por isso. E a minha mãe disse, ok, então agora ficas em engenharia dos alimentos. Eu, ok, você pronto. esqueceu de falar uma coisa, Andréia. O quê? Mãe de quantos? Quatro meninos, quatro meninos, quatro meninos, é verdade, é verdade. É uma outra profissão, é a terceira, é a terceira. Mais uma profissão aí. É, mas Andréia, isso é verdade, a parte mecânica é a área que eu gosto, é muito ligada à parte de engenharia pura, e por isso acabei cortando uns 3 aninhos de engenharia mecânica, nunca terminei, tenho pena, um dia destes, quando os meus filhos ingressarem na faculdade, acho que vou com eles acabar. que bacana. Que legal. Diogo, Bom, já vou aproveitar, obrigado, Ana, pelo convite. Aí, aproveitando isso que a Andrea acabou de comentar, bom, ela foi para engenharia mecânica e eu, na época de colégio, eu fiz um ano de eletrônica, pensando que iria para a área de eletrônica. Imagina, década de 90, um monte de videogame sendo lançado no mercado, né? Eu sendo japonês, né? Falei, acho que vou para a área de eletrônica, né? Só que eu descobri logo no primeiro ano que era melhor me manter como usuário do que migrar para a área de desenvolvimento e criação, né? E aí, foi depois disso, eu mudei para a área de biológicas, né? Fui cursar zootecnia em Pirassununga pela USP e desde então, também na época da minha graduação, bom, a família da minha mãe tinha granja na época, né? Na década de 90 existia a Granja Saito, que hoje já não existe mais, mas os meus pais eles sempre disseram, né, que se eu só iria entrar para a granja se eu tivesse vocação para isso, né? E eu pensava que não ia, porque imagina adolescente, eu via meus primos na época de férias indo para a granja coletar ovo, era uma coisa que eu não gostava. Infelizmente, eu não fui forçado a fazer isso, né, como programa de férias, mas acho que foi a vontade, foi tanta força de não querer ir para a granja que eu acabei entrando para a avicultura e infelizmente ela me aceitou, né, e estou aí desde então. Então, sou formado em zootecnia, né, então, meu primeiro trabalho foi trabalhando na granja da família, né, na Granja Saito, como nutricionista e técnico de campo. Eu não era sozinho, tinha mais dois veterinários que cada um cuidava de uma área diferente, né, então tinha pessoas que cuidavam mais da parte de matrizes, tinha algumas vezes um dos veterinários cuidava mais da parte de sanidade. Aí eu acabei me direcionando mais para dois assuntos, que foi a parte de nutrição e a parte de qualidade, né? Que foi quando começaram a surgir as marcas próprias de supermercados, as redes de fast food estavam começando a desenvolver fornecedores. Então eu era o auditado, né? Eu ajudava os gerentes de granja a implantar, por exemplo, programas de qualidade, fazer treinamento de funcionário, né? Ensinar que tem que lavar a mão, ensinar que não pode ficar jogando papel em qualquer lugar, né? Que tem que anotar a ficha. Então era isso que era a minha função na época. Inclusive foi quando a gente teve a experiência de exportar ovo para o Japão, ovo in natura. Isso, minha rotina foi até 2005, né? Depois de 2005, eu resolvi mudar de lado da mesa, então saí da parte de produção e fui para o lado dos fornecedores, digamos assim. Então, só que com uma condição, na época eu saí da granja, que ela tinha unidade no estado de São Paulo e em Goiás, aí fui para trabalhar numa empresa de nutrição, na Nutron, cuidando da avicultura do norte do Brasil. Então, Pará, Amazonas, Roraima eram os estados que eu frequentei, né? Eu morei em Belém durante quase 3 anos e um ano em Manaus.
Bom, depois desse período de, digamos assim, de expatriado dentro do próprio país, durante quase 4 anos, eu retornei a São Paulo para trabalhar para uma empresa de saúde animal, de vacina, né, que era uma coisa que era diferente para mim. Imagina, zootecnista trabalhando numa empresa de vacina não é uma coisa normal de se ver. Só que eles me deram essa oportunidade de ensinar a parte técnica, né? Na época foi a Fordod, que hoje é conhecida como Zoetis, né? E eu acabei ficando responsável por fazer a parte de assistência técnica para o Brasil inteiro, né? Então, cada semana eu estava num canto do Brasil, dividi essa função com outros veterinários, só que esses outros veterinários eles cuidavam mais de frango de corte e matrizes. Bom, fiquei nisso, né, de 2009 até 2016, né, e em 2016 foi quando eu migrei novamente, né, para a área de genética. Então, desde 2016 eu trabalho para a Hendrick Genetics. Até 2021, eu vinha fazendo com outros técnicos o trabalho de assistência técnica para uma das linhagens que a Hendrix possui aqui no Brasil, que é a Hisense, né? E desde final de 2021, né, eu fui convidado a fazer parte de uma equipe técnica global, né, que fica centralizada, na Europa, mas que tem responsabilidade no mundo inteiro, que é de assistência técnica. Nesse grupo existem pessoas que direcionam mais assuntos relacionados à nutrição, outras relacionadas a manejo, né, e hoje eu estou responsável por atender as perguntas que chegam relativas à nutrição. É essa que é a minha rotina hoje. Uma senhora carreira, né, Diogo? E você conseguiu tudo isso e cresceu muito, sendo muito novo, né? Eu devo ter, Novo, mais ou menos, viu? é, 46 nas costas já. eu devo ter te conhecido aí lá na 2011, 2012, mais ou Foi, menos, foi. né? Uhum. Então, pode ter certeza que, assim como eu, tem muita gente do setor que admira o seu trabalho, e principalmente a sua prestatividade, né? Porque você não fica restrita só à sua obrigação, né? Eu já vi vários lugares com documentos que foram elaborados e assinados por você porque você ajudando o estabelecimento a se adequar justamente para passar por essas auditorias de cliente, que era algo que você já tinha passado lá no início da sua carreira, né? Foi. É, é interessante como o Brasil é gigantesco e ao mesmo tempo é pequeno, né? E aí eu vou passar a bola para a Andréia agora. Andréia, segurança de alimentos, né? O que é a segurança de alimentos e, principalmente, ela é igual no mundo inteiro, né? Como é que o pessoal entende essas diferenças? Então, segurança de alimentos, se eu chamar de segurança alimentar, não se confundam, por favor, porque há aqui em Portugal nós dizemos segurança alimentar, ou que vocês no Brasil chamam segurança de alimentos. Para nós, segurança alimentar é a mesma coisa, não tem a ver com programas nacionais de segurança alimentar, é segurança de alimentos. Então, segurança de alimentos, e eu acho que a segurança de alimentos em si é igual, tem que ser igual em todo o mundo, não é? Ou seja, nós garantirmos que entregamos alimentos seguros e próprios para consumo, há de ser igual em todo o mundo. Os níveis que são atingidos dentro dos estabelecimentos e da indústria relativamente à segurança de alimentos é que são diferentes e variam muito de país para país e variam muito de continente para continente. Quando nós vamos auditar determinada norma, os requisitos são iguais independentemente do sítio do mundo onde nós estamos. Eu isso não consigo dizer que eu faço uma auditoria diferente em Portugal, no Brasil ou na Índia. Para mim, se a norma é a mesma, se eu estou auditando um BRCGS ou um IFS, os requisitos têm que ser iguais em qualquer sítio do mundo. O que eu acho é que as experiências que os auditores têm e o know-how vai influenciar muito o desenvolvimento das empresas também em diferentes sítios do mundo. Deixa eu explicar um bocadinho mais.
Eu, quando comecei a trabalhar como o Diogo, nos anos 90, a nossa consultadoria também era a ensinar a lavar as mãos, era muito o básico, que era o APPCC, os básicos dos básicos, que já existia legislação obrigatória na Europa, mas nós íamos para as fábricas e as pessoas não sabiam realmente, as fábricas eram sujas, não é? Mas, entretanto, tivemos, na Europa foi criada a Autoridade Europeia para a Segurança, Autoridade Europeia Económica e de Segurança Alimentar, em que, quando ela foi criada, realmente houve um exponencial de melhoria, porque essa entidade era uma entidade policial e podia autuar diretamente as empresas, e fecharam dezenas, se não centenas de restaurantes, todas as empresas tiveram coimas, tiveram, sei lá, situações, e as coisas foram melhorando. Entretanto, o que acontece é que começamos a ter, do norte para o sul da Europa, os varejistas a começarem a exigir cada vez mais a implementação de normas e de requisitos, e então nós conseguimos ir acompanhando. Eu lembro-me muito bem que há 12 anos atrás, no dia 15 de agosto, pico do verão em Portugal, eu até estava de licença de maternidade, e ligou-me o nosso comercial dizendo: o Lidl, que é um varejista muito grande alemão, que já tinha entrado em Portugal e tinha muitos fornecedores em Portugal, exigiu que todos os fornecedores sejam certificados IFS até ao final do ano. Estamos a falar em 2011. E ele estava em pânico. E eu disse: calma, não há auditores, não há auditores, por isso não vai acontecer. Mas a verdade é que, com estes arranques, as coisas começaram a acontecer, não aconteceram até ao final do ano, foram aceitas outras normas, começaram-se pelo FSSC 22000, algumas empresas já tinham o BRCGS, porque Portugal, por exemplo, tem muito negócio com a Inglaterra, também às custas do vinho, que estávamos a falar em off antes, e as coisas foram acontecendo e foram se desenvolvendo, e hoje em dia, na Europa quase toda, um IFS é quase um commodity, é um must-have, né? Para se conseguir vender para as cadeias de distribuição, a empresa tem que cumprir pelo mínimo com o IFS, o que põe a fasquia muito alta, né? O que é que acontece quando eu, por exemplo, começo a trabalhar com o Brasil? Isto cerca de, provavelmente também, 2011, por aí, em termos de know-how, e vocês nisso devem ter até mais fresco do que eu, havia poucas pessoas formadas nesta área, não é? Havia os veterinários que davam muito apoio, como havia os veterinários antes em Portugal também, mas eu me lembro, por exemplo, de ter tido estagiários de Piracicaba, dos primeiros cursos que abriram na USP, dos primeiros anos, já relativamente tarde, ou seja, o foco ser 100% a segurança do alimento aparece mais tarde, e as exigências também aparecem mais tarde. Pronto. Claro que começam, lá está, dando o exemplo do Brasil, começam na parte dos frigoríficos, porque o Brasil exporta muito, na parte das frutas, porque o Brasil exporta muito, quando tudo que é exportado para a Europa começa a ter as exigências maiores, mas o desenvolvimento vai por esse caminho sempre. É sempre o cliente que vai exigindo, e quanto mais o cliente exige, mais nós temos que acompanhar. O que eu quero salvaguardar é que, nem, por exemplo, não temos todos os países no mesmo nível. Nós temos, por exemplo, uma grande diferença entre uma auditoria IFS feita em Portugal e uma auditoria IFS feita em Espanha, isto infelizmente, porque os auditores têm experiências diferentes. E se nós não conseguimos, se olhar para trás, o meu nível de exigência há 15 anos atrás era se calhar mais baixo do que é hoje, porque hoje já havia um conjunto de requisitos que as indústrias, por exemplo, diziam que eram impossíveis de serem cumpridos, a serem cumpridos, e a serem cumpridos de formas simples. Portanto, esta evolução vai acompanhando, e os países têm os seus timings, não são todos ao mesmo tempo, começando na parte da formação das pessoas, do know-how das pessoas, até à questão dos varejistas e das suas exigências. Não sei se fui clara. Foi sim, e é impressionante essa evolução, né, Andréia? Chega a ser meio estranho você pensar que tinham indústrias sujas, né? Como é que alguém começa a fazer uma produção com a indústria suja?
Ah, Acaba, esse parece que é alguma coisa fora, assim, da casinha, fora da realidade, né? E aqui, eu te falei que eu ia te perguntar da Índia, né? gosto. Porque aqui no Brasil tá um boom desses vídeos de comida de rua indiana. E, e aí, você já auditou nesses países que teoricamente têm um padrão de higiene diferente do nosso, ocidental? Sim, Índia, já, outras. e eu costumo, já auditei, não é tudo, não é, se, mais uma vez, por exemplo, se são indústrias que exportam para países ocidentais, o nível normalmente é idêntico, ou seja, são normalmente auditores estrangeiros que vão auditar esses países, então vão começando a exigir, exigir, exigir e andando sempre, tentando sempre chegar a um patamar superior. Em termos pessoais, o que eu faço nesses países é comer sempre a comida local, porque a comida local os locais sabem confeccionar. Quando nós nos começamos a meter em restaurantes internacionais ou coisas que não são habituais para os locais, porque eles, não é? A Índia, por exemplo, eu estive na Índia. Estive a trabalhar na Índia, estive doente durante 4 dias na Índia, mas não teve a ver com segurança dos alimentos. Teve a ver com o facto dos ingredientes que são utilizados e o tempero que é utilizado é completamente diferente do tempero que é utilizado em Portugal. E eu tive problemas. A partir daí passei a comer frango e arroz branco e sobrevivi mais 15 dias, não, não houve stress nenhum. Mas há uma ideia, por exemplo, a primeira vez que eu fui para Marrocos, um, e já tive, por exemplo, em Santo Tomé e Príncipe, que também é um país com muitas dificuldades até em água potável. Eu consigo me proteger e uma das formas de nos protegermos sempre é comer comida local, porque a comida local, a história, que se nós quisermos pensar a informação que os locais têm sobre a produção daquele alimento já tem muito mais anos do que aquilo que eles começaram a cozinhar há pouco tempo, só porque é um hotel e tem que ter comida internacional, aquilo vai ser asneira, não é? Além, claro, as regras básicas, a água sempre engarrafada, de garrafas fechadas, não comer fruta cortada, não comer ovos mal passados, isso é básico em qualquer país de ser humano, não é? Mas acho que, mas consegue-se ter o mesmo nível. Eu uma vez auditei uma empresa em que a única coisa que acontecia era estar localizada num país de terceiro mundo porque a mão de obra efetivamente era mais barata, mas toda a matéria-prima vinha da Holanda para lá, ok? Era transformada lá e saía de lá para a Holanda. Não acontecia nada, não é? Por isso nada entrava naquela empresa que não viesse da Holanda em termos de matéria-prima e produto acabado, nem embalagens nem nada. Por isso não havia. Agora, as questões básicas de higiene das pessoas, isso é mais complicado. Dar treinamento às pessoas, fazer com que as pessoas, como nunca lavaram as mãos em casa, porque é que vão ter que lavar as mãos agora, né? Isso é muito complicado. E o Diogo também tem essa experiência de certeza absoluta que me falou, ensinar a lavar as mãos. Não é um processo tão fácil como as pessoas acham que é. Hoje em dia, porque tivemos a gripe das aves, a gripe A, o Covid e etc., as pessoas sabem como é que lavar as mãos e a importância de lavar as mãos, mas há 15, 20 anos não sabiam como é que se lavava as mãos. E você entrou numa situação aí que acaba entrando para a pergunta que eu ia fazer para o Diogo agora, que é justamente essa. O Diogo está hoje intimamente ligado aí na questão da cadeia produtiva primária, né, Diogo? E Uhum. como é que você tem visto? Primeiro, fala um pouquinho para o pessoal o que que é cadeia produtiva, né? E e como é que, por exemplo, quem está na base, sejam os incubatórios, sejam as granjas de postura, né, sejam as granjas de corte aí, você acha que o pessoal hoje tem uma visão diferente de que o produto dele vai ser um alimento que vai chegar para o consumidor e esse alimento tem que ser seguro, mesmo que o que ele está produzindo é a ração para o animal que vai produzir o ovo? Eu vejo que sim, Ana, pelo seguinte, né? Se a gente olhar, pensando na cadeia produtiva de ovos, né? Um dos motivos que o consumo de ovo, haviam dois motivos que sempre restringiram o consumo de ovos, acho que, eu acredito que não só no Brasil, mas em diversos países, né? Um era o medo do colesterol,
né? E o outro é o medo da salmonela. Tá? Então, quando a gente pensa nesses dois, digamos, mitos avícolas, né, do setor de ovos, né, e pensando com segurança alimentar, né, trabalhar com segurança alimentar ao longo da cadeia, né, ela se faz necessária, né, porque as vias de entrada, digamos assim, desses riscos microbiológicos, eles são diversos. A gente está falando, por exemplo, no caso de salmonela, de um agente que pode ser transmitido verticalmente, ou seja, da reprodutora para a pintainha comercial. Né? A ração é uma porta de entrada, né? A água é uma porta de entrada, a condição higiênica do galpão, da sala de classificação de ovos ou da sala de quebra de ovos são portas de entrada possíveis para essa contaminação. Então, se a gente não faz algo para barrar esse risco, né, quando a gente pensa que seja um ovo cozido, né, o risco da gente prejudicar a vida de uma pessoa, que seja de uma pessoa só, porque só uma pessoa come um ovo. Mas se a gente pensa nesse ovo, por exemplo, sendo incorporado numa maionese, numa massa, em qualquer outra preparação, o risco de disseminação desse risco aumenta bastante. Né? E aí a gente está falando não só, né, do risco, digamos, para a saúde do consumidor, mas também a gente está falando hoje dessa informação disseminar de forma viral. Né? A pessoa que passou mal, ela manda no grupo do WhatsApp da família, né, e todo mundo fica sabendo. Né? Então, nesse ponto, os cuidados eles aumentam bastante, né? E toda vez que a gente se vê forçado, né, seja pelo ponto de... existem três forças que movimentam a gente para a mudança. Né? Uma é a pressão de legislação, né? A outra é a do consumidor, né? Porque se eu não produzir um alimento ou um produto que seja aceitável pelo consumidor, o consumidor simplesmente ele não vai comprar o produto, e aí toda a cadeia que vem para trás não se justifica. E o terceiro ponto, e a terceira força, é uma vontade própria da empresa, do dono, do funcionário, que seja. Né? E quando a gente olha para dentro das empresas, né, se o exemplo não vier de cima, ou seja, se o dono da empresa não é o que dá o exemplo, o que pede para que as pessoas que trabalham na empresa façam isso, e em conjunto, né, chegue-se ao ponto de, ok, né, a gente precisa alcançar determinados padrões de qualidade, determinados procedimentos de qualidade, né, e a empresa não fornece, né, as condições necessárias para que esses padrões de qualidade operacional aconteçam, isso também gera um descompasso. Então, né, a questão de qualidade ela passa por diversos pontos, e aí um outro ponto que a gente precisa lembrar, que é o que está relacionado com o setor produtivo de ovos, né? É um setor de longo prazo. Né? Uma matriz, para ela começar a produzir ovos, também demora perto de 20 semanas, 24 semanas, que é quando a gente começa efetivamente a aproveitar os ovos para incubação. Uma vez que esse ovo é enviado para incubação, ele demora 21 dias. Depois, esse pintinho comercial, quando chega nas granjas para começar a gerar os primeiros ovos, a franga demora pelo menos 4 meses, de 4 a 5 meses. E aí, uma vez que essa ave chega na granja, a vida produtiva dela, que seja até perto de 100 semanas de idade, a gente está falando de uma ave que vai permanecer dentro da granja por em torno de 1 ano e meio. Então, soma todo esse tempo, a gente está falando de um ciclo de quase 3 anos, sem contar mais um mês, que é o prazo de validade do ovo, se for in natura, e mais alguns meses, em torno de 6 meses a 1 ano, se for ovo industrializado. Então, se a gente pensar, a gente está falando de quase 4 anos entre o primeiro passo e o último. Né? Então, quanta gente foi envolvida em todo esse tempo? Né? Quantas pessoas são impactadas por isso, né? E aí, com isso, a gente aumenta, né, ainda mais a responsabilidade. E aí, outro ponto que é característico uma coisa é a gente vender produto exclusivamente para o mercado interno. Né? Eu produzo um ovo dentro do estado de São Paulo, dentro da cidade de Bastos, por exemplo, só vendo dentro da cidade de Bastos. Agora não, a gente está falando de um ovo que pode ser transportado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E aí, quem está lá na outra ponta, né, seja, por exemplo, um consumidor em Portugal, na Tailândia, na China, que seja, ele não tem
a possibilidade de, se der algum problema, eu vou dar um pulinho lá na granja para ver o que está acontecendo. Né? Então, eu acho que para isso aumenta também essa questão da importância dos padrões de qualidade, porque são eles que são, digamos assim, o elo de confiança, né, entre o que está sendo ofertado e o que está sendo adquirido. Né? E é interessante, né? A questão de como parece que tudo começa no consumidor, né? Porque, por exemplo, a Andrea falou a respeito desse nível de exigência dos clientes, dos grandes varejistas. Eu comecei a acompanhar isso lá em 2008, quando nós fizemos a habilitação da planta, até então onde eu trabalhava, para exportar para os Emirados Árabes. E depois, na sequência, entraram as auditorias de cliente. E interessante como que as empresas evoluíram com essas auditorias de cliente. E eu lembro que tiveram alguns marcos, né? Então, em 2011, falava-se que todos os clientes do Walmart teriam que estar certificados até 2015, depois passou para 2018, depois passou para, né, sabe-se lá quando, aí até não ter mais as auditorias do Walmart. Mas a grande questão não é necessariamente que o fornecedor se certificasse, mas era o movimento. Esse movimento do fazer o fornecedor olhar para si e ver que tinham controles que precisavam ser implementados, isso valeu de todo esse esforço, de todos os esforços, né? Seja do varejista cobrar auditoria, seja da certificadora de capacitar inúmeros auditores para isso. Então, eu vejo, assim, realmente uma evolução gigantesca nesses últimos 15 anos em relação a isso, sabe? E aí, a minha pergunta agora, Andréia, é futuro, né? Tem oportunidade de trabalho, né, para quem é da área da qualidade, que quer trabalhar em consultoria, que quer trabalhar em auditoria, né? Existe oportunidade internacional para isso também? E a outra pergunta é: tem gente capacitada para isso, né? Porque o funcionário, o trabalhador, né? A pessoa fala que não vê oportunidades, e a empresa fala que não tem pessoas capacitadas. Como é que fica esse cabo de guerra aí? A capacitação de auditores não é um tema fácil, não é? Não é um tema fácil porque há sempre a ideia que os auditores, primeiro, quem acha que um auditor tem uma vida glamourosa se engana, não é? Porque de glamour não tem nada. Conhecer aeroportos e fábricas e plantas e sol e passar por sítios do mundo onde só se está 2 dias e só faz hotel e indústria, não é. Por isso, aquela vida que as pessoas acham que é. Não, não é verdade. É interessante quando nós somos novos durante 6 meses, um ano, vá na loucura 2 anos e depois começa a cansar. Por isso, esta vida não é uma vida fácil. E depois, o que eu acho, e acho que quer seja para o auditor, quer seja para o consultor, um consultor dá consultas, não é? O auditor faz auditorias, basicamente, ao que foi consultado. Por isso, eu acho que nós estamos a falar de níveis de know-how. Quanto mais experiência nós temos, mais conseguimos transmitir essa experiência de uma forma construtiva. Fazer uma auditoria é muito simples. Pegar num checklist, ir para uma fábrica, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Tornar essa auditoria uma auditoria de valor acrescentado é uma tarefa bem mais complicada. E aí há duas características do auditor que têm que ser vistas, que é, e de um consultor a mesma coisa, que é o ponto de vista pessoal, a criação de empatia, o conseguir com que as empresas nos contem tudo, ou o máximo que conseguirmos que nos contem, por isso é preciso criar uma relação de confiança com as empresas, é preciso ter essas características, por um lado, e por outro lado, ser tecnicamente, conseguir ter a capacidade, no fundo o que é que acontece? Nós vamos ser melhores consultores e melhores auditores, quanto mais casos e exemplos virmos, não é? Porque se conseguimos ter a capacidade, sem quebrar questões de sigilo e confidencialidade, logicamente, mas de uma situação que vimos num sítio A que correu bem e conseguirmos transpor e explicar ao sítio B
que, sem ter que dar exemplos, mas dizer, olha, eu já vi isto funcionando desta forma, experimentem, pode ser que isto funcione. Ou seja, esta troca de experiências, que é da nossa responsabilidade, é muito interessante. Existe, sim, espaço nacional, espaço internacional para este tipo de profissões. Mas nós temos todos que ter a noção que temos que trazer valor acrescentado às empresas. Se não temos experiência, bagagem para trazer estes valores acrescentados, nós, se calhar, depois não nos vamos tornar um excelente consultor ou um excelente auditor. Por isso, o que eu recomendo sempre é indústria, sim, fazer muita indústria. Quem não quer indústria, se quiserem ir para esta área, experimentar as auditorias a fornecedores, através de auditorias a varejistas que têm níveis de exigências um bocadinho mais baixos, mas vamos ganhando rotinas, não é? E traquejo, e vamos vendo coisas e vendo, porque aqui eu acho que é questão da experiência e de ver muita coisa e conseguir absorver muita coisa e partilhar muita coisa. Acho que no futuro, se me permitem só introduzir aqui um tema que, apesar de não ser o nosso tema, de futuro nós vamos não só deixar de estar tão preocupados como estamos na área da segurança dos alimentos, isto começa a ser a própria segurança dos alimentos e uma certificação de um GFSI, como eu disse há pouco, é uma commodity, pronto, já está feito, temos de ter uma equipa para manter, temos alguém que pensa no esquema como é que vai ser montado e depois a fábrica tem que absorver a cultura de segurança de alimentos para conseguir naturalmente e estar preparada para qualquer auditoria não anunciada. O que me preocupa mais nos dias de hoje e no futuro da nossa área, na área alimentar, em toda a cadeia de abastecimento, é a sustentabilidade. E quando eu falo de sustentabilidade, não estou a falar de orgânicos. Eu, quando falo de sustentabilidade, eu estou a falar de agricultura regenerativa, estou a falar de sustentabilidade, pensar nas embalagens de uma forma séria, pensar na origem dos alimentos de uma forma séria, tudo junto. E eu acho que, então, se entrarmos por esta área, preocuparmos efetivamente se os produtores de laranja do Brasil ganham um salário justo, quando porque essas laranjas vão acabar num supermercado na Alemanha, não é? Por isso, estas questões todas, e que estão todas em cima da mesa dos varejistas, eu acho que aí está ainda uma área que ainda podemos todos explorar muito, que há muita coisa para fazer. Peço desculpa, Ana, por ter mudado o assunto da segurança dos alimentos, mas eu acho que a segurança dos alimentos É tudo ligado, Andréia. É tudo é. ligado, não tem. Eu vi uma frase muito. Eu sou um pouco neurótica com misturar lixo em casa. Aqui em casa eu tenho dois cestos de lixo, um para o lixo convencional e um para o lixo orgânico, né? Reciclável. E aí uma vez eu vi uma imagem, a pessoa fazia assim no primeiro quadro: não existe fora, não existe jogar fora, porque na verdade nós estamos todos dentro de um planeta, né? Então não tem jogar fora, nós não estamos jogando fora nada. Então, essa amarração, inclusive essa questão de sustentabilidade, é um assunto que ele é tão importante, Andréia, que nós vamos tratar na semana que vem. E uma das coisas que nós vamos tratar é que não importa o tamanho da empresa, né? Então, não é porque eu sou pequeno, porque eu sou uma empresa familiar, ou porque eu tenho uma empresa pequena, que eu não preciso seguir as mesmas regras, né? E aí a doutora Ellen Lopes, ela vai falar com a gente na quarta-feira também, Sim, sim. sobre essa questão das normativas, porque esse ano a PHO, né, não sei como é que fala, que foi, na verdade, quem fez a organização do Dia Mundial da Segurança de Alimentos. Esse ano é sobre normas, né? E como as normas influenciam do alimento, na produção do alimento. E é tudo ligado, não tem, né, não existe produção de alimentos seguros se não houver sustentabilidade da água, dos dejetos, da matéria-prima, da embalagem. Tanto é que Sim, e na dimensão do Brasil ainda mais, não é? Vocês têm indústrias que
As nossas grandes indústrias em Portugal têm 600, 700 pessoas, as vossas grandes indústrias têm 4.000 pessoas ou 5.000 pessoas, né? Por isso, são cidades para nós. Exatamente. E por isso é um ecossistema, né? Nós temos que estar no ecossistema. E nós, quanto menos nós nos preocuparmos com a sustentabilidade, mais perigos emergentes vamos ter também. Diogo, e aí Uhum. falando em futuro, eu sei que nós aqui do setor de avicultura estamos num período tenso, né? Tanto mundialmente e agora no Brasil por conta da influenza aviária, mas é possível, né? O que que se é possível falar de futuro em relação a aos profissionais da cadeia produtiva? Então, Ana, pegando um gancho do que a Andrea comentou, né, sobre a questão da qualidade, né, uma coisa que eu acho que seria que o setor seria muito beneficiado é assim, né, quando você tem o mínimo de contato, né, com os, digamos que assim, com os processos relacionados a um controle de qualidade, os programas de qualidade, desde o básico como um BPF, né, ele cria um racional. Eu acho que o ponto importante é aproveitar esse racional que nós adquirimos quando vestimos o chapéu da qualidade e usar esses conceitos, né, para outros setores, seja da granja ou da indústria. Então, por exemplo, a importância de você ter anotações, de você ter fluxogramas bem controlados, a base de tudo, você criar um fluxograma para entender como é que é o processo do começo ao fim. E aí, entendendo o processo, você identificar, aqui eu tenho mais risco, aqui eu tenho menos risco. E aí, bom, então aí você começa a criar, por exemplo, uma árvore de decisão de prioridade. Então, vamos começar pelo mais risco. Por que ele é mais risco? Porque ele é mais frequente ou porque o impacto do risco é maior? E aí, em cima disso, você revê de novo. Bom, o que eu posso fazer para minimizar o risco? Eu tenho que mudar algum processo? Eu tenho que aumentar a minha frequência de controle? Eu tenho que ser mais criterioso com os fornecedores? Então, esse mesmo, imagina que isso daí, por exemplo, que a gente está falando, a princípio, né, começou muito mais dentro de uma sala de classificação de ovos, é algo que dá para começar, a gente pode transportar, adaptar, digamos assim, para dentro das granjas, dentro de uma fábrica de ração, né? Então, porque, por exemplo, um risco que, pensando, fazendo esse link entre qualidade de alimento e sustentabilidade. Vamos supor, eu quero reduzir, vamos supor, que exista uma estatística que diz que, por exemplo, 20% dos ovos produzidos sejam de baixa qualidade, que podem representar risco para o consumidor. Mas se eu aumentar meu critério de seleção de ovos, digamos, o meu descarte de ovos sai de 20 e aumenta para 40. E aí eu estou aumentando, digamos, desperdício. E aí a culpa é da qualidade, porque a qualidade está criteriosa demais. Então, em vez de direcionar a conversa nesse sentido, o ponto é, tá bom, se eu aumento o meu nível de qualidade, digamos assim, né, e com isso eu corro o risco de ter mais perdas, eu tenho que olhar para a minha cadeia de produção e falar, ok, como é que eu faço para reduzir essas perdas? E aí então, nesses momentos de crise, por exemplo, quando a gente pensa em influenza, né? Estou todo mundo preocupado. Ok, tá bom. O que eu estou fazendo dentro da granja para minimizar o risco de influenza? Né? Para que, caso eu tenha problema, das duas, uma, ou eu tenha um problema menor que os outros, ou eu consiga resolver mais rápido do que os outros. Porque a biologia, muitas vezes, a gente não controla. Então, é nesse sentido que eu acho que vale a pena a gente ter essa visão mais ampla, porque a gente acaba, às vezes a gente cria um conhecimento específico sobre uma determinada área que, às vezes, se ela ficar de uso restrito exatamente para essa área, talvez a gente esteja perdendo a oportunidade de melhorar as outras áreas correlatas. Então, para isso, assim, né, pensando o futuro profissional, né, eu acho que continua valendo a pena, que a gente precisa ser especialista em determinados assuntos, porém a gente não pode perder a capacidade de ter uma visão macro. Igual uma vez, e não raro eu falo, né, tem a brincadeira tem um meme que fala, né? Toda pessoa que morreu no Everest é alguém que estava inconformada com a vida normal e por isso acabou indo para lá, né? Mas corre o risco de morrer lá.
E do mesmo jeito, um mergulhador, né? Se a gente tem um mergulhador que sabe mergulhar 1.000 metros de profundidade, só que ele não calcula que ele tem que voltar, ele corre o risco de morrer lá no fundo e ninguém ficar sabendo. E aí, a segunda analogia que eu sempre falo é assim, né? Num jogo, né? A gente se preocupa muito em se defender para não tomar gol. Mas o que faz a gente ganhar a partida é a quantidade de gol que a gente faz. E às vezes a gente se preocupa demais, né, em se defender e pensa que só cuidar da defesa está fazendo a gente perder tempo. Então, o interessante da gente viver hoje num mundo globalizado é que a gente acaba recebendo demandas diferentes, né, de exigência por conta do mercado local que precisa ser atendido, mas ao mesmo tempo a gente nos força a adaptar, digamos, um conceito que é geral, que é o que a gente está falando de qualidade, né, que é para ser uniforme ao redor do mundo, mas que sofre influência para ser implantado em virtude das condições locais, né, de temperatura, de tipo de equipamento que a gente tem na determinada região, do tipo de mão de obra que a gente tem na região. Então, o segredo é conseguir otimizar, é aí que eu vejo que é otimizar. Né? Então, outro exemplo que eu gosto de usar, por exemplo, você tem os sistemas informatizados de coleta de dados. Né? Começou na base do Excel, depois saíram os CRMs, né? Os que integram a parte administrativa, de organização de pessoal, né? Contabilidade, né? Esses sistemas, eles funcionam muito bem na parte administrativa. Quando a gente precisou adaptar eles para captar informação do setor produtivo, o período de adaptação foi muito mais longo. Mas aí, de novo, né, hoje, se a gente tem um sistema, digamos, informatizado, né, bem estruturado, numa eventual crise, por exemplo, de receber uma auditoria, onde eu preciso coletar, pegar todo o histórico, né, de quais treinamentos que eu fiz, ter certeza de qual treinamento que o determinado funcionário recebeu. Né? Isso daí tudo a gente consegue puxar. Né? Isso, tá bom, esse conceito a gente consegue adaptar. Eu quero saber quais foram as medicações que eu usei nos lotes, que eventualmente eu precisei fazer, quais foram as vacinações que eu precisei fazer no lote. Então, o conceito é o mesmo, só que só muda um pouquinho digamos, a pecinha que a gente usou. Mas a estrutura, digamos, o arcabouço dessa estrutura, ela acaba sendo mais ou menos comum, né? Interessante a hora que você falou de risco e tal, é a árvore decisória certinha do programa de análise de perigos e pontos críticos de controle, né? E, na verdade, muitas pessoas, eles fazem uso das ferramentas de qualidade, das ferramentas da segurança de alimentos, e muitas vezes não sabem nem o nome, né? O exemplo mais comum disso daí é o PDCA, o plano de melhoria contínua que a ISO começou a cobrar lá em 2005, hoje é requisito obrigatório em todas as normas de certificação, e nós fazemos todos os dias e não sabemos o nome. Né? Então, eu acho que é válido, sim. Tanto na consultoria quanto para os meus alunos, eu costumo falar assim, que eu uso as palavras difíceis, porque todos nós temos que saber os termos técnicos, né? Depois eu explico de uma maneira mais simples e eu volto para a palavra difícil. Por quê? Porque nós precisamos nos habituar a isso. Numa eventual auditoria, numa eventual certificação, quem está sendo auditado, ele tem que saber o que é a PPCC, o que é HACCP, o que é plano de perigos, né? O que é uma árvore decisória, e na verdade tudo isso está dentro da mesma coisa. Então, Posso só introduzir claro, uma coisa a mais? E todos devíamos começar a falar bem inglês, porque a tradução das normas dá sempre asneira. Por isso, o inglês é a língua base das normas. Norma traduzida para português do Brasil, traduzida para português de Portugal, traduzida para espanhol, tem sempre erros, e erros às vezes graves. Por isso, eu recomendo sempre. Usem a versão inglesa, usem a versão Sim. inglesa, porque quem é quer mesmo, é seguir mesmo uma na questão área, de principalmente, standardização. né?
Andréia, quem quer seguir na área internacional, principalmente, né? Não tem outra Não escolha. é só internacional, por exemplo, não se pode fazer um relatório de um referencial GFSI hoje em dia sem fazer em inglês, por isso, mesmo que seja no Brasil, pode fazer em português, mas também tem que fazer em inglês, por isso, nós aqui em Portugal desistimos do português, porque fazer um relatório já é difícil, um relatório em duas línguas é doido, é ficarmos todos malucos, não é? Isso. Entendi. Interpretação de texto faz parte disso, Nossa, né? Ora, nós estamos ora. tendo muito trabalho aqui no Brasil com interpretação de texto em português, né? Mas isso Então, é um problema de português na escola. Isso eu estou a ver tendo aqui com os meus filhos em casa, não é? Que eles também querem todos seguir a área da engenharia e das veterinárias e coisas assim. O português não é. Não, sem português ninguém se entende. E as gerações que estão a aparecer agora não sabem interpretar a português. Seja de Portugal, seja do Brasil, não sabem interpretar porque cortam tantas palavras, estão habituados a escrever tão rápido e pensar tão rápido que não param para analisar profundamente o que é que está escrito à frente deles. sim. É uma coisa geracional do que vem aí, mas temos que aprender a lidar com isso e temos que tentar melhorar nas gerações futuras porque obrigá-los a ler, a interpretar, a serem críticos. Uma das coisas que no futuro vai fazer muita falta é doers, é pessoas que façam. Hoje em dia tudo vai para reuniões, toda a gente tem estratégias, as culturas, e fazer. Quem é que faz? É que ninguém faz. Por isso, é muito bonito nós mandarmos fazer, mas é preciso fazermos. Para mandarmos fazer, também temos que saber fazer, porque senão não sabemos se foi bem feito ou se não foi bem feito. É preciso pessoas que façam as coisas, tenham vontade para fazer coisas. O que eu noto muito nas pessoas que começam a trabalhar connosco mais novos é falta de vontade de fazer. Não, eles fazem o que fazem, fazem bem feito, mas não têm vontade de fazer, porque acham que a vida vai ser atrás de um computador e a fazer umas reuniões e umas coisas assim. A vida é no campo, a vida é nas fábricas, a vida é nas granjas, aí é que as coisas acontecem. As coisas não acontecem atrás de um computador, não vale a pena, nem atrás de um celular, não acontece. Por isso é preciso fazer, experimentar, pôr a mão na massa, ter essa coragem. Vamos errar, vamos voltar a fazer. Eu adoro, a vida de auditor e de consultor é muito sozinha, as pessoas não têm essa noção, é uma vida muito sozinha, nós viajamos muito sozinhos, nós andamos muito tempo sozinhos, nós auditamos sozinhos. Os contactos que temos são contactos fugazes, com as empresas 3 dias, 2 dias, um dia, por isso nós não conseguimos ter o nosso contacto com as nossas equipas, muitas vezes é muito rápido, não é? Portanto, não temos, é um trabalho muito sozinho, por isso quando eu tenho alguém, ainda há pouco tempo tive que ser supervisionada, eu ao contrário dos outros auditores que eu conheço, eu adoro ser supervisionada, porque alguém finalmente vai olhar para mim e vai dizer, porque eu não sei se estou a fazer mal a alguma coisa, não é? Porque eu trabalho tanto tempo sozinha que cada vez que eu tenho que fazer uma supervisão, eu sou uma mulher feliz e ninguém consegue perceber. Se eu sou mesmo feliz a ser supervisionada, é companhia, é alguém que me pode ajudar a pensar quando eu tenho Estar dúvidas. sozinha é difícil. É que nós temos dúvidas, as dúvidas vão aparecer sempre, porque nós não conhecemos tudo, estamos sempre a aprender, os processos são novos. Ainda há pouco tempo eu estava numa fábrica e de repente me deparei com uma coisa que eu nunca tinha visto, que era um forno de pão em elipse, como se fosse um congelador, né? E eu fiquei a olhar para aquilo e parecia, sei lá, que estava a ver um OVNI. Não é? E agora vamos pensar, lá está, peguei na minha parte mecânica, de eletrónica e tal, e disse como é que isto funciona, vamos ver como é que isto funciona e porque é que isto está aqui assim, não é? Pronto. Mas eu acho que é preciso ir fazer, é preciso ser curioso, é preciso querer que as coisas aconteçam, que acho que esse vai ser o futuro. Não é? Nós não sabemos as profissões que vão aparecer. Há muita coisa agora com chats GPTs e coisas assim, inteligências artificiais, muitas coisas novas vão aparecer, mas que nós temos que fazer coisas, temos que fazer as coisas. O ideal era que todo mundo tivesse a oportunidade de passar pelo chão de fábrica, né? Claro, Uhum. Eu Sim. sem estou dúvida. falando chão de fábrica, o chão do campo também, Sim, sim. porque é, quando eu efetivamente fui para o chão de fábrica, e aí eu já cheguei, né, gerenciando 80 pessoas, eu me senti como se eu tivesse saído de uma bolha. E olha que eu não era patricinha, hein, gente? Eu era do curral, tinha minhocário.
Mas quando eu fui para o chão de fábrica e me deparei com pessoas que vinham de uma realidade completamente diferente da minha, e eu tive que adequar minha forma de falar, minha forma de se fazer entendida, né? É crucial, é crucial. Eu acho que essa que é a palavra. Pessoal, vocês que estão aqui conosco ao vivo, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que eu direciono para os nossos convidados. E, Andréia, quer deixar seu recado aí? Qual? O que você quiser falar para o pessoal. Eu acho que já falei tudo, eu já mandei esta gente toda a trabalhar, por isso já. O que eu quero é desejar a todos que tenham muita sorte em tudo o que queiram fazer na vida e pensem também que todos os dias vamos ter que lidar, quem está na parte de segurança de alimentos também tem que lidar com pessoas todos os dias, por isso nós todos temos que ter um bocadinho de psicólogos todos os dias, não é? Então, Bem, se é auditor, vai ter choro muitas vezes, vai ter, sei lá, vai ter tanta coisa, e nós precisamos também de melhorar muitas vezes essa nossa capacidade de interagirmos e de termos empatia com as outras pessoas. Não precisamos de ser, de ter uma postura autoritária para conseguirmos fazer para fazermos bem o nosso trabalho. a empatia é a palavra, né? É. Diogo, Então, Ana, quando a gente está no setor produtivo, eu ouço a mesma frase desde quando eu comecei a trabalhar junto com granja, já faz alguns anos, né? Por exemplo, né? Cada lote é um lote, né? Então, cada ave que chega na granja, ela vai tentar. Existe um certo padrão, mas, né, a gente não é uma máquina que vai ser, não é uma máquina de Xerox que vai copiar, né? A biologia, 1 mais 1 pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Só que se a gente não usa a base da engenharia, onde 1 mais 1 tem que ser 2, aí a gente perde o controle. Então, eu acho que sempre o caminho do meio, digamos assim, é o bom caminho, né? A gente vivenciou, a pandemia ensinou muito para a gente. A gente saiu de um extremo e foi para o outro, e agora a gente tentou voltar ao que era, tentando, digamos assim, tirar o atraso, né? Quando as restrições da pandemia reduziram, a gente também viu que sair que nem um louco disparado também não é o caminho, né? Então, acho que a gente precisa sempre se preocupar em encontrar um ponto de equilíbrio. E aí, lembrando, né, que não tem planeta B, só tem planeta A, né? E que e não tem escapatória, né? Cada adulto a mais que viver no nosso planeta é um adulto que vai consumir água, vai consumir alimento, vai consumir espaço, vai querer viajar, vai querer comer fora, vai querer ter filhos, ou pelo menos um cachorro e um gato em casa. Então não tem escapatória, né? A gente vai cada vez mais ter que dividir o nosso espaço com mais pessoas, né? E aí isso cobra da gente uma necessidade, de ser mais eficiente no que a gente faz, e a outra parte que também não adianta a gente querer escapar, a gente precisa cada vez ser mais eficiente em reduzir desperdícios, né? Porque é justamente, digamos assim, na demanda que a gente gera conhecimento, né? Então, igual a gente vê em alguns países, né? Por que o Japão tem tanta tecnologia de construir prédio que aguenta terremoto? Porque eles crescem em cima de um lugar que treme a todo momento, né? Por que em Israel você encontra a tecnologia de bebedouro, né? Com controle de água? Porque eles têm baixa disponibilidade de água. Por que o isolamento térmico de uma casa na Europa é excelente no inverno, enquanto que aqui no Brasil, toda vez que a temperatura baixa de 20 graus, a gente sente que está morando dentro de uma geladeira. Então, infelizmente ou felizmente, né, a gente demanda digamos, de dificuldades para gerar conhecimento. Eu acho que o momento
A gente precisa ser mais ágil nisso, ter uma visão mais ampla disso, né? De tipo, ok, a gente tem conhecimento da área de biológicas, da exatas, da humanas, a gente precisa interagir mais, né, entre esses diferentes setores para conseguir encontrar respostas que sejam, digamos, mais adequadas a cada uma das necessidades, né? Isso não quer dizer que a gente não quer fugir do erro, a gente precisa errar para aprender, né? E aí a gente, em cima desse erro, a gente precisa ter capacidade de raciocínio. Se a gente não tiver capacidade de raciocínio, a gente vai continuar repetindo os mesmos erros, né? Eu vou pedir para vocês fazerem um X para eu tirar um, uma, um print aqui para nós. Uhum. Prontos? Pronto. Tirado, deixa eu ver se deu certo aqui. Enviado aí. Pessoal, a todos que participaram conosco ao vivo, muito, muito obrigada. Você que depois vai assistir essa gravação, espero que essa conversa tenha sido útil para vocês, né? O pessoal tudo agradecendo aqui no chat por compartilhar, por vocês terem compartilhado essas informações conosco. Gente, muito obrigada. Um grande abraço para vocês. Uma honra ter vocês dois aqui comigo. E contem, né, sempre comigo e vamos juntos compartilhar conhecimento útil, conhecimento de valor. Eu acho que nós que somos privilegiados no sentido de termos acesso a tanta informação, nós temos a obrigação de compartilhar. Então, obrigada por vocês terem vindo aqui compartilhar conosco hoje. Obrigada. Obrigada pelo Obrigado. convite. Tchau, tchau, pessoal. Um grande Tchau. abraço. Até a Tchau. próxima. Até a próxima.